Oi, oi, eu me chamo Milena e a cada segundo sou uma nova pessoa. Seja muito bem-vindo ao Esfera Vision. Esse canal foi idealizado para ser um espaço germinador de ideias, um lugar onde eu trago meu ponto de vista sobre diversos temas e crio tudo que der na telha. Eu espero do fundo do meu coração que você se sinta confortável aqui e aproveite esse momento para refletir, criar e se transformar também. Eu não sou muito fã de falas como assista esse vídeo que ele vai transformar a sua vida, mas com certeza o vídeo de hoje vai te trazer um esclarecimento muito importante sobre essa questão de buscar a transcendência acima de tudo, sem de fato entender o que ela significa. E é claro, o adendo de sempre, cada um tem a sua própria crença e tá tudo bem se você não se identificar com o que eu estou falando aqui. Eu não estou tentando te convencer de nada, então simplesmente não pegue pra você. Se você já usou a internet para procurar assuntos como cocriação da realidade, provavelmente você já se deparou com muitos temas que falam sobre técnicas infalíveis de como fazer o universo se desdobrar aos seus pés, mil métodos possíveis para concretizar algum tipo de desejo e até conteúdos mais, vamos dizer, agressivos, onde a pessoa fala com o seu público de uma forma onde eles se sintam inferiorizados por não estarem conseguindo cocriar a realidade que eles tanto desejam. No sentido de, é óbvio que você não vai conseguir tal coisa porque você está fazendo isso de certa maneira. E bom, o tema do vídeo de hoje é basicamente isso: a busca da transcendência sem contexto e base nenhuma. Como havia dito no vídeo anterior, nesse momento iremos percorrer temas que envolvem a roda da cura. Nesse primeiro módulo, nós iremos falar sobre o lado leste, onde nós iremos esclarecer pontos sobre a espiritualidade e iluminação. O lado leste é onde o sol nasce, e por isso representa a iluminação e o esclarecimento daquilo que estava obscuro. O animal totem do lado leste é a águia, que possui uma visão ampla sem perder a nitidez dos detalhes. Eu gosto muito do como essa carta traz muitas simbologias, principalmente a da semente, porque ela vem com essa questão de trazer que o ponto aqui não é criar energia para germinar. Essa capacidade já te pertence. E o ponto é reconhecer esse potencial para que aí você possa germinar livremente. E esse primeiro episódio será baseado na Carta do Grande Mistério, que é o nome que os indígenas norte-americanos deram para a fonte original, que seria o equivalente a falar todo, universo, mente, Deus, enfim. Só saiba que nós estamos falando da mesma coisa. Vamos acender uma velhinha, já que esse tema também fala sobre a iluminação do sol, né? E o sol é o que? Uma bolota de fogo. Então vamos acender uma velhinha maravilhosa para climatizar esse momento. E eu irei fazer acessórios relacionados a esse tema, que estarão, na verdade, já estão disponíveis na minha loja. Quando eu postar esse vídeo, eles já estarão disponíveis na minha loja. Que trazem essa simbologia também, enquanto eu leio alguns trechos que eu separei, tá bom? Pra gente analisar e conversar sobre. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou mostrar um pouquinho do meu rosto fazendo as coisas e também depois eu mostro só as minhas mãos produzindo os acessórios. Nós temos aqui 3 brincos e mais uma pulseira de semente de açaí pra fazer. Ai, gente, elas são muito lindas. Fico apaixonada. Estou apaixonada por elas. E se eu não terminar a tempo do vídeo, eu mostro pronto pra vocês depois. Mas enfim. Beijão. Bora lá. O grande mistério vive em tudo, é tudo e engloba tudo na criação. Cada faceta da criação sempre foi, é e será. As formas externas podem até mudar, mas a energia da criação é autorregenerativa e eterna.
Pronto, gente, acabou o vídeo. Era tudo que você precisava saber sobre a fonte da vida. Brincadeira, gente. Mas só isso já é o suficiente para desmentir aquelas falas, né? Ou desmentir não, a gente vai ver mais pra frente por que não, mas pra refutar o fato das pessoas tratarem aquelas falas que eu disse no início como uma realidade absoluta, sendo que na verdade elas não são. Por quê? Porque o grande mistério, ele faz parte de literalmente cada coisa. Antes de existir a criatura, ou seja, eu, você, o celular, o microfone, a gente entende que há uma consciência que escolhe se fragmentar e se fragmentando, ela vive cada uma dessas experiências, ou seja, de ser eu, você e o microfone. Então, inicialmente, de qualquer maneira, você tem a mesma capacidade de criação que eu tenho. Por quê? Porque nós somos a mesma coisa. A única coisa que nos diferencia em essência é a nossa própria consciência. Continuando, galera, o grande mistério, ele não necessita de ser decifrado, porque à medida que vamos vivendo e compreendendo, vamos aprendendo que mais e mais coisas continuam sendo criadas. Cada forma de vida manifestada possui o livre-arbítrio e vontade própria para se tornar veículo da feiura e desprezo, ou então co-criador, junto com a fonte original da beleza e da verdade. Bom, agora vamos fazer uma pulseira e eu peço que vocês prestem atenção nessa parte, tá bom? A gente vai rever esse trecho novamente para que vocês entendam uma das coisas que eu acredito ser mais importante. O grande mistério não necessita de ser decifrado. À medida que vamos explorando e compreendendo, vamos aprendendo que mais e mais coisas continuam sendo criadas. Olha, gente, eu espero que vocês consigam perceber o como esse trecho é ouro. Justamente porque ele bate de frente com todas aquelas afirmações que eu disse no começo. Não, você não precisa de um método infalível. Não, você não precisa de uma consultoria específica, nem precisa sequer de uma técnica para fazer a realidade se desdobrar aos seus pés, porque você é a realidade, entende? Não é um conteúdo a mais que vai te fazer criar a realidade, você já está fazendo isso. Você não precisa decifrar a vida para que ela funcione do jeito que ela funciona. E a questão é que isso não é muito lucrativo de se dizer, né? Ou pode até ser, mas as pessoas acabam deixando esse aspecto de lado. Agora é claro que tendo consciência da realidade, você experimenta uma liberdade maior do que alguém que pode estar preso a outra coisa. Só que nesse ponto a gente tem muitos poréns e entretanto, porque você pode ter consciência da realidade e mesmo assim tá tão preso quanto alguém que não tem, e ao contrário também, eu posso sequer saber do nome desse conhecimento e ainda assim me ver mais livre do que alguém que sabe. E foi o caso do que aconteceu comigo, né? Se você assistiu o meu relato, tu já deve saber que eu mal fazia ideia do como isso se chamava, mas eu já tinha percebido esse padrão na minha vida. Ou seja, dependendo da consciência que você tem, por mais que você tenha muito conteúdo, você está tão preso quanto alguém que não tem nenhum. Ainda mais porque esse conhecimento fala sobre reconhecer e não aprender, né? Mas enfim, eu falo isso mais pra frente. Agora vamos pro próximo trecho, que é: cada forma de vida manifestada possui o livre-arbítrio e vontade própria para se tornar veículo da feiura e do desprezo, ou co-criador, junto com a fonte da beleza e da verdade. E aqui tá outro ponto importantíssimo. Vocês percebem o como criar não é algo opcional? A questão é o que você vai criar. Vai ser a feiura, o desprezo, a beleza e a verdade? Entende? E...
espero que a gente esteja feliz, porque agora nós já sabemos que a questão não é aprender a manifestar, é para onde a gente está direcionando essa jossa, porque o nosso livre-arbítrio está na onde? No que fazer, não em fazer. Não é opcional, galera. Aqui, galera, é onde vem os toques. Porque se o ponto é que todos e qualquer forma de consciência, de criação, de criatura, de vida, enfim, do jeito que você quiser chamar, já tá criando e vai se tornar real de maneira inevitável, todo método, toda informação, qualquer coisa aí que você encontrar, sim, terá seu fundo de verdade. Mas para quem? Entende? E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Toda a vida é proveniente do mundo dos pensamentos ou espíritos, até se manifestar em forma física sobre a Mãe Terra. E atenção! Isso é só uma forma de exemplificar o como funciona a questão da criação da realidade. Mas como eu já repeti 1000 vezes aqui, o grande mistério é tudo. Então não tem uma separação onde está o físico e onde está o espiritual. Tá todo mundo juntinho em um só, porque todos somos um. Mas é só um jeito de clarificar aqui a situação, tá bom? O que seria equivalente de dizer que tudo é apenas uma informação no mental, tudo é uma crença no inconsciente. E essas coisas estão querendo dizer que você tem que mexer em alguma coisa para que aí você veja na realidade? Não, porque isso não está separado. É que compreendendo que tudo que você vê é apenas uma informação, tu sabe que essa informação pode ser alterada a qualquer instante, tá bom? Mas não é como se você precisasse mexer uma coisa ali pra que a coisa aqui mudasse, entendeu? E toda forma de vida tem uma missão em comum ao lado de suas missões individuais. Cada forma de vida é criada para aprender a contribuir para a beleza do todo. E o que seria essa missão em comum? A missão em comum nada mais é do que entender quem somos, que é um só. E é claro, se você não tiver essa percepção, mesmo assim, você entenderá em algum nível quem você é e qual é o seu papel na existência. Não tem como fugir disso. Até a pessoa que acredita que não sabe quem é, ela sabe que é uma pessoa que não sabe o que é, entendeu? Então, é um nível assim de consciência que não tem para onde fugir. A questão é que você pode ter o senso de estar perdido e a sua direção vai ser estar perdido, ou a clareza de saber quem você é e a sua direção vai ser a clareza de saber quem você é, entendeu? Mas não tem como fugir. Isso entra na categoria de coisas que você não precisa reconhecer para fazer, entendeu? Porque é a criação. E para se criar, você tem que saber. Para saber, você não precisa reconhecer. Isso é muito louco, mas continuando. E as missões em comum seriam basicamente entender como indivíduo o que é que você quer fazer. Então, tenho consciência da realidade. Sei que sou consciência. Tá, o que é que você quer ser a partir disso? Entendeu? Porque quem você é inevitavelmente afeta todas as consciências que estão conectadas com você, independente do nível de consciência que você tenha. Eu tô falando nível, mas não é nível, né? Porque são apenas consciências diferentes. E aqui, gente, é magnífico. Se você entendendo o que eu tô falando, cara, já mata pra mim todas as perguntas que envolvem outras pessoas. Então, eu quero ter um relacionamento dessa maneira. O que eu faço para ter um namorado, uma namorada que corresponda a isso? Eu quero abrir um negócio. Como eu faço para conseguir clientes? Poxa, eu quero ter amigos. Como eu faço para conseguir essas amizades? Cara, tecnicamente, nada. Porque, de certa forma, né?
A sua consciência sempre vai estar conectada com consciências que correspondem a isso. Então, quando você individualmente toma o seu lugar de poder, o ambiente se molda dessa maneira. É uma influência mútua. Você influencia o ambiente te influencia. Você pensa sobre os outros te pensam. E aí, o nosso lugar de poder é justamente saber a hora que eu quero aceitar uma informação e a hora que eu quero recusar uma informação. Mas é simplesmente a vida acontecendo conforme ela tem que ser. O caminho sagrado da beleza permite que toda criatura expresse seu aspecto único, original, de forma que possa manifestar a verdade e a harmonia. E recapitulando bem lá no comecinho do vídeo, lembra que eu falei que o grande mistério, ele cria de forma ilimitada e eternamente, onde a sua energia é autorregenerativa. Ou seja, galerinha, não se peguem ao caminho, tá bom? É uma palavra só para exemplificar. Não é o caminho de verdade, porque é um negócio eterno. Ou seja, pois é. Você vai estar aí experienciando e manifestando e tananã, e mudando de forma e tá tudo bem. Pra onde que você vai guiar isso, tá bom? Não se pegue ao caminho, não tem caminho, porque você já sabe agora que você sempre faz isso. Então, o caminho é só essa questão de observar as experiências, tá bom, gente? Não é tipo assim, você vai ter que fazer sei lá o que pra ser consciente, tá bom? Os aspectos da criação da realidade manifestados pelo grande mistério constituem partes sagradas de um só todo. Estão aqui para servir e serem servidos e honrados através desse serviço. E é sempre bom ficar espertinho com essa relação, tá bom? Tudo que é manifestado tem uma utilidade, né? Eles estão aqui para serem honrados e servirem. Ou seja, se você dá utilidade para uma coisa, mesmo que ela não seja boa, se ela tá ali para sustentar algum pilar, ela vai continuar existindo mesmo que você não goste dela. E ao contrário também, entendeu? Então, preste essa atenção. Chegou no trecho que eu tanto amo, porque eu escolhi usar essa carta justamente porque ela corresponde com a visão que eu tinha muito antes de acessar esse oráculo, que é: o grande mistério não é um Deus furioso, irado ou cheio de inveja. Nada da sabedoria cênica limita o grande mistério a gênero, forma, estrutura, textura, cor ou intenção. Ou seja, não tem uma vontade do grande mistério que vai te influenciar a fazer alguma coisa, ou uma espécie de consciência te culpando por não ter se tocado de, sei lá, um certo aspecto da sua vida. Você pode vivê-la do jeito que for, do jeito que você quiser, porque você pode. Esse é o seu direito. E se o grande mistério é tudo, então não faz sentido ele ser uma coisa que ele não quer, porque ele que criou isso. Então, enfim. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que transformam esse conhecimento em uma espécie de paradigma ou de religião e dogma. Esse conhecimento fala sobre aceitar a infinidade da vida, mas aí pegam e transformam isso em um padrão de ser. Então, meditação, tarô, práticas religiosas, até leitura de oráculo, né? Eu tô usando o meu oráculo, inclusive, que fala sobre justamente a consciência da realidade, mas tem pessoas que acreditam que isso sequer é coisa de alguém consciente. Ou seja, elas sabem que tudo é ilimitado e mesmo assim praticam no discurso a limitação. Ou seja, pessoal, tenha olhos atentos, tá bom? Porque, como eu disse, toda verdade é uma meia-verdade. Então, se você não estiver atento, isso vai fazer sentido para você, mesmo que não seja condizente com a realidade. E o próximo trecho fala muito sobre isso, que é: todas as ideias presentes na criação provêm do grande mistério. São reunidas pelo grande espírito e depois são usadas para alimentar todo o restante da criação.
Então, por mais louca que seja a afirmação, ela vai se provar real, desde que quem, né, o ser que esteja por à frente disso, ele aceite isso como inevitavelmente real. E aí, se tu não tiver atento, tu vai ficar se culpando por uma coisa que é real pra quem tá falando e não pra você, B. Então, ó, olhos atentos. E para finalizar com chave de ouro, nosso último trecho fala exatamente disso. Limitar o poder em si ou nos outros é um conceito humano. Se reconhecermos que o grande mistério não possui limites, devemos reconhecer que essa força vital também faz parte da nossa própria conformação, já que somos criados pela mesma fonte original. E eu amo a palavra conformação, porque você pode não gostar, mas você pode se conformar com algo. Por isso eu vou falar mais pra frente, que esse vídeo já tá ficando longo. Porém, assim, gente, eu espero que vocês saiam desse vídeo com essa sensação, né? Com esse entendimento de que não faz sentido sair falando sobre sentido quando a gente tá falando de consciência da realidade, porque, poxa, é um treco ilimitado. Tu não vai achar um perfil de consciência, você não vai achar um perfil neutro, você não vai achar uma criatura que não fale das coisas sem falar do que acredita, porque a realidade é essa, entende? E o ponto é que você pode acreditar que achou, e tá tudo bem, é a realidade, você vai sentir que é isso. O ponto é que quando a gente está falando puramente de criação da realidade, a gente está falando de um negócio sem regras, sem limites e sem forma. Então, a única questão aqui é o como você está consciente das coisas, porque de resto você vai ter certeza absoluta que você está fazendo o que tem sentido, porque você, os seus sentimentos, as suas ações, que também são parte do todo do grande mistério, eles têm que corresponder com aquilo que você acredita, com aquilo que você se conforma. Então preste atenção, tá bom? Toda vez que você achar que uma coisa é o que é porque é, saiba que não é que ela não podia ser outra coisa, e ela vai se tornar outra coisa, mas que faz parte da realidade que você defenda e acredite nisso com todas as forças. Ai, eu quase ia me esquecendo. O pessoal da comunidade tem desconto nos produtos, tá bom? Então, vão pegar o cupom de vocês, caso vocês queiram algum dos acessórios que eu fiz aqui. Beijão, meus corações!